सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनु तं शरण्यं भीत्तात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो ईशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। Suttasya pungsam suchira samasya nanjo sasurirvirito tattad savanam mukundo padarvinda hidayeshu jesam. Suttasya pungsam suchira samasya nanjo sasurirvirito
tattva gunanu savanam mukundo padarvinda hidayeshu jesham. Gaudiya Gostipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse que a alma condicionada se reserva o direito de entender mal o conhecimento eterno. Ela sempre pode compreender mal o conhecimento eterno, o Guru e os Vaishnavas. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz: todos nós, almas condicionadas, somos os representantes de Kala Krishna Das, do servo que acompanhou Mahaprabhu e não compreendeu que ele era o Senhor Supremo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada: a alma condicionada pode se reservar o direito de cair do processo a qualquer momento, pois nós somos representantes de Kala Krishna Das. E também o Guru e os Vaishnavas também se reservam o direito de não se expor, de não se mostrar como almas eternamente liberadas aos teus sentidos limitados. Da mesma maneira em que a alma condicionada tem o direito de não entender o Guru Vaishnava e o Senhor Supremo, o Guru Vaishnava e o Senhor Supremo também têm o direito de não se mostrar, de não aparecer como seres transcendentais para os sentidos condicionados da alma iludida. Então, de uma maneira ou de outra, nós somos representantes de Kala Krishna Das. Nós nos sentimos atraídos por alguma coisa, Maya nos captura, Maya nos atrai. Assim nós somos. Então temos que tomar muito cuidado o tempo todo, porque um único erro pode destruir minha vida espiritual. Um único erro pode jogar fora uma vida inteira. O exemplo, por exemplo, de Ajamila, de Jajati, de Nahush. Cada um deles fizeram um único erro e estragaram suas vidas espirituais. Então, nós não vamos analisar caso por caso agora, devemos tomar muito cuidado. Eu sublinho um ponto que Prabhupada explicou no seu comentário do Upadeshamrita. Aqueles que têm falso ego, diferentes tipos de desejos individuais, anabilas, eles não podem pregar. Se eles forem pregar, a verdade absoluta não aparece em seus corações. A ida deles para a pregação é inútil. Eles só criarão problemas, nada mais. A alma condicionada pode cair do processo a qualquer momento. O verso com o qual nós começamos confirma este fato. As pessoas querem se projetar como grandes sannyasis, panditas, acharyas. Acharya, na verdade, significa que é alguém que conhece todo o Shastra. Depois de trabalhar muito, depois de dar muita energia, quanta energia você está dando para aprender o Veda, o Vedanta, o Shastra? Alguém que queira se tornar um grande orador. Você quer se tornar um grande mestre, um grande orador. E é por isso que você memoriza ABC, ABC. Tudo você lê e memoriza, você fica ali decorando. Depois de se esforçar extremamente, e o que você recebe? O que você acha que você vai receber? Você acha que você vai receber Krishna? Depois de memorar todos os Vedas, você pode se tornar uma capacidade de oratória, isso sim. Ele pode dar aulas, tal pessoa, mas esse não é um sucesso espiritual. Se você quiser alcançar o Senhor Supremo, então você tem que servir um devoto exaltado, um devoto tão exaltado que tenha Krishna confinado em seu coração, totalmente, como Vidura Maharaj, Vidurji Maharaj.
Bhagavan estava dentro do seu coração. Bhagavan estava dentro do coração de todos, como Paramatma. Krishna não desfruta no coração de todos. Ele não está ali desfrutando. Ele só se sente, na verdade, confortável no coração de um devoto puro que não tem desejos separados, que não tem desejos individuais. Ele não tem anyabilas. Ele não tem nenhuma gota de desejo pessoal. Se você quiser testá-lo, você pode fazer. Quer testar um devoto puro? Faça. Você pode testar. Você não vai ver que ele deseja ou anseia por algo. Ele não está pensando em nada além da completa satisfação do Senhor Supremo. Então, servir os pés de lótus do Vaishnava puro é o único caminho para alcançar o Senhor Supremo. Não existe um outro processo. Porque eles vão manter o Senhor Supremo dentro de seus corações o tempo todo. Você pode receber muitas energias, mas você vai falhar. Então, depois de dar conselhos, mantra, muitos incidentes ocorrem e a pessoa pode cair. A pessoa está dando aula, dando harikata, está dando mantra para os outros e mesmo assim depois ele pode cair. Isso pode acontecer. Mesmo depois de dar muita energia, o que você gostaria de receber? Você quer o Senhor Supremo? Se você quer o Senhor Supremo, então não vá por esse caminho. É melhor que você venha por aqui, servir o Gurus Vaishnavas. Essa é a melhor maneira. Essa maneira de decorar tudo e se tornar um falso Vaishnava, um falso sannyasi, não vai te levar para lugar nenhum. Você vai falhar. Os Vedas, o Vedanta, os Upanishads, você pode decorar tudo, mas você não vai alcançar o objetivo final. Kala Krishna Das estava com quem? Com o Senhor Supremo Bhagavan Shri Krishna, em pessoa. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Kala Krishna Das, vejam, ele estava lá na companhia de Chaitanya Mahaprabhu, com o Senhor Supremo. Então, como é possível que ele sentisse atração por Maya? Por que ele vai embora? Kala Krishna Das estava lá com Mahaprabhu, ele estava junto com Mahaprabhu, olhando para Mahaprabhu o tempo todo. Por que então ele foi desfrutar de algo material, de Kamini Kanchan, de prazeres e opulências? É por isso que o Senhor diz, mesmo com Krishna junto de mim, eu posso ter problemas. Eu preciso ter meus olhos para ver o Senhor Supremo. Eu posso estar com Bhaktivinoda Puri, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, mas se eu não tenho olhos para ver a verdade transcendental, se eu não tenho uma visão interna no meu coração, eu posso tê-lo servido e ter feito milhões de coisas, mas eu nunca o vi. Então, quando Mahaprabhu fez seus passatempos em Navadvipa, ou quando Bhagavan Shri Krishna aparecia em Vrindavana, todos viam eles viam eles indo para o mercado, indo para um lado e para o outro. E aquele tolo que quis dar uma garrafa de vinho, Chapal Gopal. Nós sempre falamos desse exemplo. Chapal Gopal sempre olhava o Senhor Supremo. Mahaprabhu tomava banho no Ganges, ia, voltava, ele sempre olhava. Ele é uma pessoa que morava aqui, mas ele não via Krishna, ele não via o Senhor Supremo. Então, com os olhos materiais, nós não podemos ver o Senhor Supremo. Esse é um esforço fútil, inútil, tentar entender com os olhos materiais. Por que o Vaishnava está falando isso? Eu posso ficar até bravo, mas não adianta nada. Você arruína a sua vida. O que dizer de Chapal Gopal? Um grande devoto. Ou o caso de Kolavecha Sridhar. Ele vendia folhas de banana ou aquela flor da bananeira, o umbigo da banana, no mercado. Bananas
Mahaprabhu diariamente ia lá. Quanto custa? Quanto core? Quanto custa isso aí? Não? Mahaprabhu falava, não, eu pago metade. Não, eu não vou dar. Não, você vai ter que me dar pela metade do preço. Não. E Mahaprabhu pegava as bananas e puxava. Vai para outro mercado. Olha lá, está cheio de gente vendendo banana lá. Vai lá, por que você não foi lá? Não, lá não gosto. Você é minha fonte de banana. Eu vou comprar de você, mas você tem que fazer o desconto que eu estou falando. Não, eu não posso. E Mahaprabhu forçava ele. Ele dizia, Sridhar, Kolavata Sridhar, ele vendia algo por 1 ou 2 horas no mercado e depois, o resto do tempo, ele cantava os santos nomes. E uma vez ele ia para o Ganges, dava uma guirlanda e alguma coisa, alguma flor e prestava reverências e voltava. Entende? Mas agora Mahaprabhu faz uma piada com ele. O seu Ganges vem dos meus pés de lótus. Hã? O que você está falando? Você não tem medo de Mãe Ganges? Você vai falar assim, você é um moleque brahmana. Mahaprabhu estava dizendo a verdade, mas ele não podia entender. Vejam a ilusão. Vejam a força de Maya. Então, nós podemos explicar que Chapar Gopal estava envelopado por Maya, por Mahamaya. Mas esse outro da bananeira estava envelopado por Yoga Maya. Ele não entendia Krishna porque Krishna não queria. O outro não entendia Krishna porque ele não conseguia. Então, Krishna não é só porque ele passa na sua frente que você pode vê-lo. Ou o Shuddha Guru Vaishnava Prabhupada, eles podem passar na sua frente, mas você pode não conseguir enxergá-los. Enxergá-los de verdade significa enxergá-lo com Tattva Darshan. Quando o seu Tattva, quando o seu Darshana cria sua potência de visão espiritual, quando a sua capacidade de enxergar é suportada pelo Tattva Vichar, pela conclusão das verdades. Isso é a verdadeira visão. Então, eu posso até servir os Vaishnavas, até os Vaishnavas puros, mas se eu não tenho Guru Tattva, eu não sei, eu estou servindo um homem material, eu estou servindo de maneira material. Dessa maneira, se você servir dessa maneira, você não vai alcançar nenhum resultado. Então, Kala Krishna Das estava diretamente o tempo todo com Mahaprabhu. E ele não pôde ver que Mahaprabhu era o Senhor Supremo. Ele foi escolhido para ajudar Mahaprabhu, para ser seu servo pessoal, para carregar água para ele. Então, o nosso bhajana significa que nós temos que desenvolver um poder de visualização transcendental. Nós temos que ter um sentimento no nosso coração tão purificado para que os Vaishnavas nos abençoem, para que a gente abra os olhos e veja o Vaishnava puro, veja o Nama, o Dhamma, o Tattva. Caso contrário, não é possível. Então, Sridhar estava encoberto. Mas mais tarde, quando Mahaprabhu quis se mostrar para ele, ele pôde ver. Então, esse Sridhar que vendia bananas. Quando Mahaprabhu manifestou a sua Swarupa transcendental e falou, chame Kolavata Sridhar, e ele veio. A noite inteira ele cantava os santos nomes. Chame ele. Sridhar veio, Sridhar olhou, prestou reverências e olhou para o Senhor Supremo e falou, o que é isso? É o mesmo menino. Ele vinha comprar banana para mim e agora eu estou vendo a sua Bhagavat Swarupa, ele é o Senhor Supremo. Se o Senhor quer se mostrar para nós sua forma original, se Guru e Vaishnava quiserem expor sua própria forma diante de nós, então assim sim podemos vê-los. Caso contrário, nós não podemos olhá-los, vê-los, entendê-los. Eles são objetos autorrefulgentes. Então, nós estávamos falando sobre estes assuntos ontem, sobre quem é o verdadeiro Dhira, o controlador dos sentidos. Falamos sobre muitos pontos.
E por fim, nós estávamos discutindo como fazer uma pessoa livre. Qual é a conclusão? Se nós vamos servir de maneira verdadeira aos Vaishnavas puros, então nós nos libertamos. E depois disso nós falamos o significado de Astra. Então eu queria explicar este ponto deste verso que estamos analisando há 2 dias. O que significa ser uma arma viva do conhecimento? Nós vamos receber Jnana Astra, a arma do conhecimento. Então eu vou cortar as minhas amarras, vou cortar as raízes dos desejos que me prendem à matéria. Então eu vou cortar a minha conexão forte com Maya, e aí eu vou estar livre. Então nós estamos recebendo esta Astra, esta espada de Gurudeva. E por que então eu poderia jogar fora este instrumento? Nós já falamos sobre isso. Vidya Kutar é a faca do conhecimento, não é uma faca comum. É a faca de Vidya, do conhecimento. Nós queríamos esclarecer este ponto. O que é Vidya e o que é Avidya? O que é Vidya e o que é Avidya? Vidya, o que você quer dizer com Vidya? O Senhor Supremo diz: Vidya significa que você está livre de Maya. Vidya quer dizer que você está livre de Maya. E a Vidya quer dizer que você está olhando para tudo, pensando em tudo, mas você não sabe que você está sendo totalmente controlado por Maya. Como alguém que está sendo possuído por um fantasma. Se um fantasma possui um homem, ele não pode realizar que o fantasma está dentro dele. Quando um fantasma entra dentro de alguém, o homem não pode realizar este fato. Eu já vi isso na prática muitas vezes. Quando um homem está sendo controlado por um fantasma, ele ou ela não consegue entender que estão sendo controlados por um fantasma. Porque o fantasma captura uma pessoa cujo o nível de consciência é muito baixo. O fantasma entra no seu corpo porque ele não tem comportamento perfeito, não tem pureza, não se limpa. Então, a primeira coisa que ele faz é cobrir a consciência daquela jiva. Qualquer homem ou mulher que tem um nível de consciência pessoal, quando o fantasma entra ali, ele calcula: esse homem, eu posso vencer a sua consciência, eu posso encobrir a sua consciência. Caso não, o fantasma não entra. A primeira coisa, o fantasma vai olhar se essa pessoa tem um comportamento impuro, e aí ele pode entrar. Se o nível de consciência é muito baixo, ótimo, eu posso cobrir isso. E o fantasma calcula, então eu posso entrar dentro desse corpo. Então ele encobre aos poucos a consciência daquele homem e ele opera aquele corpo. Ele entra dentro daquele corpo e opera o corpo inteiro. O que quer que ele quer fazer, ele consegue. É assim que ocorre. Então, dessa maneira, o fantasma entra dentro do corpo. Se o nível de consciência é muito alto, a pessoa vai notar. E ele não vai conseguir fazer essa operação. Então, no Chaitanya Charitamrita está escrito, por Krishnadas Kaviraj Goswami, a mesma coisa que eu estou dizendo agora. Pisach, um fantasma, quando entra, ele encobre o nível de consciência, a alma não percebe. E a alma condicionada manifesta um comportamento diferente.
Então, esse tipo de bhava encoberta por Maya se manifesta. Então, onde quer que você seja encoberto por Maya, a sua consciência decresce. Então você faz o contrário do que você deveria fazer. Você começa a pensar o contrário. Isso é Maya, ignorância, escuridão, agyana. Então agora o Guru me dá o machado do conhecimento, a espada do conhecimento. E por que eu deixaria ela de lado, então, como Maharaj explicou ontem? Então, o Gurudeva nos dá a capacidade de enxergar vidya e avidya. Atma e anatma gyana. O que é a alma e o que não é a alma. Então, através desse conhecimento dado por Guru, você vai cortar a ilusão. E se você mantém a espada com você, isso não é prático. Porque você tem que desenvolver um temperamento de serviço. Sem desenvolver um temperamento de serviço, você não pode alcançar o sucesso. O que o Guru deu para mim, ele me deu um mantra, ok, mas nesse mantra, o Guru vai querer transferir o direto sentimento de serviço. Isso é a coisa principal. O Guru quer transferir o sentimento desse serviço, desse desejo de servir constantemente. E é por isso que o discípulo alcança o sucesso espiritual. Só o mantra de iniciação não vai dar esse sentimento de serviço. E sem isso, o esforço é inútil. Então nós temos que deixar esta arma depois que nós cortamos a relação com Maya. Se você quiser manter esta arma na mão, um problema pode ocorrer, como os Mayavadis. Os Mayavadis também desenvolvem Atma e Anatma Gyana. E depois disso, eles nunca manifestam o desejo de servir. Eles se satisfazem em olhar o que é material e o que é transcendental. Então, eles ficam realizando isso o tempo todo. O que é Atma Vastu e o que é Anatma Vastu, o que é eterno e o que é material. Isso é um nível baixo, na verdade, não é um nível mais alto. Se você vai carregar essa espada do conhecimento, se você vai pensar que Atma e Anatma Gyana estão comigo, já estão dentro de mim, dessa maneira você expressa falso ego, como o Mayavadi. Como os Mayavadis, eles desenvolvem falso ego e insultam o Guru e os Vaishnavas. Como Ramachandra Puri, por exemplo. Ele tem tanta arrogância, ele é tão arrogante que ele vai dar um conselho para o Guru, para Madhavendra Puri. Madhavendra Puri Pada estava chorando por conta do sentimento de separação com Krishna. Oh Krishna, ele chora. E Ramachandra Puri vai dizer, por que o senhor está chorando? O senhor é o Brahman, você não sabe que o senhor é o Brahman? Por que você está chorando? Veja a audácia do discípulo, ele vai dar conselho para o Guru. E Madhavendra Puri Pada fica farto disso, ele diz, saia daqui, fora, nunca mais volte aqui. Eu não quero ver seu rosto, fora. Madhavendra Puri Pada quer dizer, eu estou chorando porque eu não posso mais ver Krishna, não estou enxergando Krishna, não posso servi-lo agora. E esse tolo vem me dizer que eu sou o Brahman. Fora, chega, cansei. Então vejam, ele recebeu Diksha do próprio Madhavendra Puri Pada, este discípulo, do grande santo. Ele brinca com Krishna, Krishna se manifesta nos seus sonhos. Mas vejam a condição dele. Então, mesmo depois de receber Diksha de Madhavendra Puri, as pessoas podem estar nessa condição. Não basta que o Guru alcance, seja uma alma perfeita. Se o discípulo não enxerga, ele queria dar, sim, Atma Anatma Gyan. Ele deu mantras
ele deu sentimento de seva, mas esse discípulo não desenvolveu isso. Ramachandra Puripada age de maneira passiva, ele é um condutor passivo, como uma coisa energética, de energia elétrica. Você tem que usar uma luva de borracha e bota. Você tem que usar coisas que não sejam condutoras de energia elétrica, porque a corrente atravessa o corpo dos seres humanos. O corpo dos seres humanos são supercondutores de energia elétrica. Então é por isso que quando você vai mexer em fios de eletricidade, trabalhos assim, você tem que se cobrir com luvas de borracha, com tudo. Porque a luva de borracha é um condutor passivo, ela não reage para a eletricidade. Ela não atravessa, alguns plásticos não atravessa a madeira, mas se ela tocar a terra, por exemplo, os tijolos feitos de barro, imediatamente ela conduz. Então, Madhavendra Puripada dá esse conhecimento para ele, não para ele se tornar um Mayavadi. Você poderia dizer que a culpa é do guru de Madhavendra Puri? Prabhupada, por acaso, deu algum mantra para alguém virar Mayavadi? Eles jogaram fora Prabhupada mesmo assim. Então, eles também desenvolveram um humor de Mayavadis, como alguns de seus discípulos que o abandonaram. Uma pessoa fica comigo com 14, 15 anos e Maya captura. Continuamente eu vi. Não tenho certeza. Então, nós temos que guiar a nossa vida de tal maneira, assim, nós temos que fazer o bhajana assim, mais ou menos, porém, a coisa mais importante, a gente não pode cometer ofensa, pelo menos nenhuma ofensa. Ok, eu não estou fazendo um bhajana perfeito, tá bom, mas eu não posso estar ofendendo nada, nem ninguém. Isso é muito importante, senão Maya leva. Então, Madhavendra Puripada tinha dado iniciação para esse seu discípulo que quer ensiná-lo Mayavadismo. A primeira coisa que o Guru dá para você é essa Atma Anatma Gyan, o que é espiritual e o que é material, para que a pessoa possa quebrar a relação com Maya. Mas mesmo quebrando a relação com Maya, qual é a sua programação? O que você vai fazer depois? Ok, você cortou Maya, qual é o próximo passo? Qual é o seu passo? Prabhupada Bhaktisiddhanta, depois disso, você tem que fazer Guru Seva. Muitos cortaram a relação com Maya, se tornaram Mayavadis. Cortar Maya não é o ponto mais difícil. Pela misericórdia dos Vaishnavas é fácil. Rapidamente você corta. Mas e depois o que você vai fazer? Se você não está interessado em servir o Guru, o Vaishnava puro diretamente, o Senhor Supremo, através deles, você pode cortar Maya e ficar até fora dela, mas de novo ela captura você. Eu já disse isso 2 dias atrás. Então, alguém que esteja vivo e livre está livre de Maya. Alguém que já não tenha mais relação com Maya, enquanto está vivo, mesmo depois de sair de Maya, a mesma pessoa pode cair de novo. Então nós temos que estar sempre alertas em relação a isso. Por que finalmente está escrito? Depois de cortar os anartas dentro do coração, você pode eliminá-los, cortá-los. Eles amarram seu coração de maneira apertada. Então, todos esses erros são como amarras, inveja, competição, medo, ignorância, ingratidão, tudo isso amarra o coração e não permite você avançar. Esse condicionamento está dentro de você, mesmo que você não sinta. E ele amarra, você tem que cortar essas amarras. Porque o trabalho acabou. Porque se você já cortou essa relação com Maya, se você fica o tempo todo meditando, pensando no fato que você enxerga o que é espiritual e o que é material,
você acaba se comparando com o mundo. Eu não estou condicionado, os outros estão. E aí isso desenvolve arrogância. E essa arrogância não deixa você continuar. Você pode ficar embevecido desse conhecimento. Você não pode segurar esse míssil junto com você. Olha, eu estou aqui, eu tenho essa arma, eu sou uma grande personalidade. Você desenvolve falso ego, você não vai desenvolver gratidão em relação ao Vaishnava. Porque o próximo passo é manifestar essa gratidão e servir. E você não pode avançar sem essa gratidão. É impossível. Então Ravana pensa, eu tenho Brahmagyan. O próprio Ravana dizia isso para si mesmo, eu tenho conhecimento espiritual. Eu sei qual é a diferença. Ele dizia. E esse mesmo Ravana, quando Hanumanji Maharaj voa até Lanka, pula na direção de Lanka, para destruir tudo, Hanuman sozinho poderia fazer isso. Mas ele não faz para deixar que a lila de Ramachandra chegue até o final. Então ele é momentaneamente capturado. Eles tocam fogo na cauda de Hanuman. Eles colocam ghee e combustíveis num pano e tacam fogo ali para que a cauda dele pegue fogo. E Hanumanji fica em silêncio, ele não fala nada. Enquanto sua cauda está queimando, ele fica em silêncio. Ele fala, essa é a minha oportunidade. Você vai atear fogo para a minha cauda? Então vamos ver. Então ele pula de um lado para o outro e vai tacando fogo em tudo. Todos os prédios, o palácio, as cortinas, tudo. Ele taca fogo em tudo. Toda a Lanka começa a queimar. O que aconteceu? Que problema? Mas Hanumanji Maharaj põe fogo em tudo. Ele foi capturado por Ravana. Ele quis ser capturado. Ele arranjou isso. Caso contrário, ele não poderia ir até a presença de Ravana. Hanuman queria ir diante de Ravana para conversar com ele. Ele não poderia, porque ele estava dentro do palácio. Então, ele finge ser capturado. Levam ele até a presença do rei. Tragam-no diante de mim. E Ravana é um Mayavadi. Ele está sentado num grande altar. Ele está sentado em cima do altar. Eu posso fazer o meu altar mais alto. Então ele aumenta o tamanho da cauda e ele sobe até acima de Ravana. Fica muito mais alto. E Ravana olha para cima para falar com ele, de propósito. Ele pergunta, quem é você? Qual é a sua identidade? E Hanuman fica em silêncio. Ele é um Mayavadi. Se eu dar minha identidade, o que ele vai entender? Hanuman fica em silêncio. Então Sita Devi vem numa forma sutil nos ouvidos dele e diz, por que você não diz que você é o servo de Rama? Ah, Mataji, se você me dá esse conselho, eu vou seguir. Quem é você, Ravana? Pergunta de novo. Eu sou o servo de Rama. Eu pensei que você fosse o rei de algum continente. E agora você se identifica como um servo? Hanuman diz sim. Eu sou o servo de Ramachandra. Cuidado. Eu sou o servo do Senhor Supremo. E você é o servo de Maya. Você também é um servo, só que você é o servo da ilusão. Ravana tinha muito conhecimento. Ele poderia escrever muitos textos filosóficos. Todos os dias ele fazia adoração do Senhor Shiva, de Shankara Bhagavan. A cada dia ele compunha um verso novo em sânscrito para a glorificação do Senhor Shiva. Então o nosso Keshava Goswami Maharaj escreve que Ravana voava com sua nave para encontrar Buddhadev. Eu tenho um livro sobre isso, escrito sobre Keshava Goswami Maharaj. E ele discute o Mayavadismo. Eu acho que é Going Beyond Vaikuntha o livro. Não, Going Beyond Nirvana.
Parênteses. Então, o seu conhecimento às vezes pode te colocar em problemas. Você pensa que você tem vidya, mas o conhecimento pode crescer seu falso ego. E você pode cair por conta de ter conhecimento espiritual, se você não tem atitude de serviço. Então, depois que você corta essa relação com Maya através desse conhecimento, você não pode ficar meditando o tempo todo exclusivamente no conhecimento. Você precisa humildemente fazer serviço. Então, depois disso, nós vamos tocar o próximo capítulo, capítulo 13, do 11º canto do Srimad Bhagavatam. Então, Maharaj leu o final, a conclusão do capítulo 12, anunciando, este é o final do capítulo 12. E agora ele está começando a ler o 13º capítulo, no qual Bhagavan fala para Uddhava. Em primeiro lugar, Uddhava, tente compreender. Uddhava já é um Gyani, mas ele vai dar este conhecimento para todos nós, para nos ensinar. Uddhava não é que ele não soubesse o que Krishna está falando. Krishna dá informações até preliminares. O Senhor Supremo fala sobre Sattva, Rajas e Tamas, as três gunas, as três energias materiais, as três grandes influências, as qualidades que dividem o mundo em três: ignorância, paixão e bondade. A alma não vai ser tocada por essas três coisas. É o seu cérebro material, a sua mente material, Sattva, Rajas e Tamas. As qualidades de Maya, elas têm um efeito na sua mente material, o seu cérebro material, o seu intelecto. A Atma não tem nada a ver com isso. Essas três gunas envolvem o corpo sutil. Sattva, Rajas, Tama. Essas são as qualidades da natureza material. E elas nos fazem agir, elas nos põem para dançar. Você dança, você se move o dia inteiro, né? Sob a influência dessas três forças. Então, essas qualidades vão influenciar seu pensamento, seu intelecto, suas ações, sua mente. Elas não têm, porém, efeito sobre a alma. A alma permanece intacta. Mas você tem que fazer algo. Em primeiro lugar, você tem que vencer tamas com rajas. Você tem que vencer tamas com rajas. E depois rajas com sattva. E finalmente, sattva, você tem que cortar sattva com shuddha sattva. Esse é o processo. Então, quando alguém vai servir o Vaishnava puro, automaticamente a pessoa vai ter que fazer esse processo. Muitas vezes eu disse, Raja Tama, o que você quer dizer com esta frase? O que Krishna quer dizer? Ele diz: isso é fácil. Você usa a paixão para cancelar a ignorância. Depois você usa a bondade para derrotar a paixão.
E depois você vai ter que entender o que é Shuddha Sattva, a bondade pura, para neutralizar a bondade. Esse é o processo. Mas você faz o contrário. Então, Rajaguna é melhor do que ignorância. O que significa? Por exemplo, quando uma pessoa está deprimida, ela precisa se convidar a fazer coisas interessantes para ela derrotar a ignorância através da ação de rajas. E sattva, como é que funciona? A pessoa começa a fazer coisas, bondades, escolher coisas ligadas à caridade, etc., para derrotar o desejo de desfrute, o desejo da paixão. Então vamos imaginar que um homem tenha uma predominância de tamas, mas ele tem os outros dois, porque é impossível. Krishna diz que todos temos os três. Então na natureza material, alguém pode ser muito tamaguna, ok, mas aquela pessoa também tem rajas e sattva. Então ele vai ter que descobrir aonde está o rajas dele, aumentar esse rajas, e com isso ele vai derrotar a tama. E assim vai acontecer da mesma maneira com a paixão. Ele vai ter que descobrir onde está a bondade dentro dele e fazer ações que destruam a sua paixão. Então vamos supor que alguém já esteja no nível de Rajaguna, já tenha paixão manifestada. Os três são perigosos, os três não são necessários, mas Tamaguna é mais perigosa do que Rajaguna. E Rajaguna é mais perigosa do que Sattva. Ou seja, elas criam mais karma negativo nessa proporção. Então, primeiro você tem que derrotar tamas através de rajas. E depois derrotar rajas através de sattva. E aí, quando você chega em sattva, você precisa jogar lá fora. Você precisa jogar a bondade material, o comportamento da gentileza, da caridade material fora, através de Shuddha Sattva, que é um comportamento explicado pelos Vaishnavas, aquela lógica diferente de Bhaktisiddhanta, de Nityananda, de Mahaprabhu, algo que vai desmontar a bondade lógica da nossa mente. A gente vai ter que chegar naquela lógica diferente da transcendência, aquele olhar do Vaishnava. E você aprende isso como? Servindo Gurus Vaishnavas. Aí você entende o que é essa lógica de Shuddha Sattva. Então, Sattva você corta por Upa. Você vai cortar a bondade através de Upasham, que é um alívio. Vamos supor que você esteja doente e o doutor te dá um remédio. Ele fala, agora isso aqui chama Upasham, isso aqui é um antídoto, é o remédio. Upashamena, aquilo que age como remédio. Então, você vai ter que cortar a bondade. Muitas pessoas não entendem o que é isso. Então, não é como um remédio dado por um médico, que você vai ter que recobrar o corpo. É parecido com isso, só que é filosófico espiritual. Não é literal, não é um remédio mesmo. Então, você vai ter que entender, em primeiro lugar, servir o Gurus Vaishnavas e entender a maneira como eles estão acima da bondade material. Você vai ter que observar, por exemplo, o Ekadasi, o Janmastami, o Dwadasi, e de noite você vai ficar sem comer, por exemplo. Você tem que acordar antes do sol nascer. Tudo isso vai também criar uma estrutura que ajuda você a superar a bondade material. E você vai seguir as regras e regulações, a etiqueta que você está aprendendo, você tem que aplicar. E no início você acha isso difícil. Nossa, que difícil, tem que acordar às 4. Eu podia dormir até às 8, pelo menos, não? Assim eu estou descansado quando eu acordo. Não, você tem que seguir as instruções do Guru. De acordo com a comida, com a prachada. Você quer comer comida muito gostosa, chili, o Gurudeva vai controlar isso, vai dizer menos. Agora você está sob o controle do Guru. A maneira como você se veste, como você se apresenta, como você come, como você dorme, tudo deve estar sob o controle do Guru. E aí você vai entender, sair da bondade material.
Caso contrário, você não vai entender o que eu estou falando. Você tem que se entregar, você não tem outro caminho. Você não pode guardar nada para você. Esse é o caminho. E aí você alcança o sucesso espiritual. Você alcança Shuddha Sattva. Então, Shuddha Sattva, eu estava explicando ontem no Hindi Katha, no Katha em Hindi. Maharaj dá 4 rekritas por dia. Então, o Senhor tem essas 3 energias, Ladini, Sandhini e Samvit. Sandhini, Ladini não vai dar para explicar, eu já expliquei no Harikatha em Hindi, diz Shambhava. Ladini vai dar prazer ao Senhor Supremo. E o Senhor Supremo dá desfrute aos seus devotos puros. Isso é Hladini Shakti, que é personificada em Radharani. Radharani é a fonte original de Hladini Shakti. E a sua sombra no mundo material é o amor entre homens e mulheres, pais e filhos. Essa é o reflexo pervertido desse amor transcendental, Hladini. Então, tudo que a gente ama no mundo material é uma sombra desse amor transcendental. A perversão deste é o reflexo pervertido desse amor puro. Samvit Shakti, Sandhini Shakti. Samvit Shakti é um conhecimento. Né? Samvit é conhecimento eterno. Então, você descobre, por exemplo, através dos Vaishnavas, o Senhor Supremo é meu único amigo. Então, todo o conhecimento que você recebe dos Vaishnavas, os sentimentos entre as expansões de Krishna, tudo isso está explicado dentro de Samvit, conhecimento. E o reflexo pervertido desse conhecimento eterno é o conhecimento material. Por exemplo, a própria ciência, ela é um reflexo pervertido do conhecimento eterno. Mesmo que seja uma ciência perfeita, científica. Então, alguém está colecionando, Newton estava colecionando pedras, ele dizia, o que eu estou estudando, o que eu estou explicando, é como se eu estivesse colecionando alguma pedrinha na beira do oceano, as leis que eu estou propondo não são nada. O oceano é gigantesco, eu estou só mexendo em alguma pedrinha. Então, todo esse conhecimento científico, o conhecimento acadêmico material, é visto como uma perversão do conhecimento transcendental, mesmo ele sendo correto dentro da matéria. Assim como o amor material é também uma perversão do amor transcendental, mesmo dos pais com os filhos. Então, através de Sandhini Shakti, agora através da energia da eternidade, o Dhamma sagrado, Navadvipa, Vrindavana, todas as realidades se manifestam. Isso é personificado por quem? Por Balarama. Então, aquilo que é visível e invisível são Sandhini Shakti. Quando o Senhor Supremo está no templo, onde quer que ele esteja, tudo que está ao redor dele é Sandhini Shakti. É a manifestação da realidade. Essa é a potência que vem de Balarama. Então, Radharani é Hladini, Samvita é Krishna e Sandhini é Balarama. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami vai dar esse documento. Ele vai dizer a mesma coisa. Quando o seu coração está cheio de Shuddha Sattva, quando o seu coração está completamente iluminado por Shuddha Sattva, não tem mais nenhum outro tipo de Sattva, Tamas e Rajas materiais. Então, o Senhor Supremo se sente confortável de se manifestar dentro do seu coração. Por que o Senhor Supremo estava sempre sentado no coração de Vidura e não no meu coração? Essa é a pergunta. Porque o coração de Vidura está iluminado com Shuddha Sattva. Sem Shuddha Sattva, Adhistam, sem o alicerce de Shuddha Sattva, dessa bondade que é transcendental, dessa lógica transcendental dos Vaishnavas, o Senhor Supremo não pode se manifestar dentro do nosso coração. Entendem? Então, o nome de Vasudeva, nós explicamos isso ontem no Harikatha em Hindi. Vasudeva significa aquele cujo coração é iluminado por Shuddha Tattva. Ele não tem nenhuma gota de Prakrit Guna, de Sattva material.
de bondade material. É por isso que Krishna se manifesta primeiro no coração de Vasudeva. Esse é o nome do pai de Krishna, não é? Porque ele entra dentro do coração de Vasudeva, depois ele entra dentro do coração de Devaki e depois ele se manifesta na cadeia de Kamsa. Então Krishna desce como uma escadaria, né? Então ele primeiro entra no coração de Vasudeva. Então se você não alcança Shuddha Sattva, Krishna não pode se manifestar ali. Ali não cria um terreno para que Deus se manifeste. Então você recebe o que? Banana verde, diz Shambhava. Não é green banana, na verdade. Alguma coisa você faz se você tenta fazer bhakti e não alcança esse nível. Alguma coisa você vai receber, não é só banana verde, mas para você alcançar bhakti, você tem que manifestar Shuddha Sattva, você tem que entender Shuddha Sattva, a lógica dos Vaishnavas, a visão dos Vaishnavas. Então, quando você corta a bondade material com essa bondade transcendental, com o comportamento dos Vaishnavas, aí Krishna se manifesta dentro do seu coração. Ele está sempre lá na forma de Paramatma, mas ele não está confortável, ele não está relaxado, aberto, ele não floresce dentro do seu coração dessa maneira. Entende? Porque ele se sente mal ali com o seu comportamento cheio de anartas. Então, quando o seu coração está totalmente limpo, o Krishna descansa ali. Narottama Das Thakur escreve isto. Dentro do coração do devoto puro, Govinda repousa, sem tensões. Caso contrário, os devotos dizem, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, agora você pode entender esta Sandhini Shakti, quando esse reflexo perverso se manifesta no mundo material. A realidade material é uma perversão, uma transformação, uma deformação das realidades transcendentais. Então essas são as três Shaktis do Senhor. Hladini, Samvit e Sandhini. Então, alguém poderia dizer, Shrivas Pandit também era casado, tinha esposa, tinha filhos. Qual é o problema dessa relação familiar? Shivananda Sena também tinha filhos, tinha esposa. Qual é o problema? Não tem nada de errado com isso. Você não está entendendo direito. Shivananda Sena, a esposa dele e seus filhos são a expressão de Sandhini Shakti. Os membros da família de Shivananda Sena não eram homens e mulheres comuns. Não. Estava escrito que Shrivas Pandita e Shivananda Sena, eles tinham esposa e filhos, mas eles eram a expressão da Sandhini Shakti original, ou seja, da realidade transcendental. Eles eram associados eternos do Senhor Supremo. Mas quando nós nos casamos na matéria e temos filhos, eles são manifestação da realidade material. Então essas qualidades nada têm a ver com a alma. As três qualidades materiais não têm nada a ver com a alma. A alma naturalmente é livre. Livre, mas então por que ela está em problemas? Então a alma, na sua forma pura, na sua forma não encoberta, quando ela não está encoberta por Maya, você vai ver que ela é brilhante, ela é Satchitananda, ela é pura. Mas quando o corpo sutil está encoberto por Maya, com o corpo sutil e o corpo grosseiro, o que ocorre com o seu corpo e com as coisas relacionadas ao corpo, a sua depressão mental, qualquer coisa que pode acontecer, qualquer sentimento que você tenha. Às vezes você fica triste, você fica alegre. Isso ocorre, sim, mas saiba que a alma pura nada tem a ver com essa depressão, nada. Então a alma não tem nada a ver com a dor, com o prazer e com esses as três gunas. Mas mesmo assim ela tem, porque ela está encoberta por energias que estão capturadas por essas três modalidades.
Suponha que você esteja na beira de um lago. Suponha que você esteja na beira de um lindo lago. Um lago num verão, sem vento, sem brisa. Tudo paralisado, a água está parada. Completamente parada a água está. E você olha para o lago, e o lago é lindo. E de repente, se uma criança pega uma pedra e joga essa pedra dentro do lago, você está observando o lago. E um menininho travesso vai lá e joga uma pedra. Então, imediatamente, você vê as ondas se manifestando na água. A água estava cristalina e parada. Agora você vê essas ondas. Então, agora você está na beira do lago. E você vê um coqueiro na beira desse lago. Como numa linha reta, apontando para o céu, uma árvore de coco, uma palmeira, um coqueiro. Então esse coqueiro está lá de pé, apontando para o céu. Mas quando o menino joga a pedra no lago, a onda vai distorcer o reflexo do coqueiro dentro da água. Então, quando você observa o reflexo desse coqueiro lá, mas quando esse menino joga uma pedra lá, as ondas se manifestam. E por conta disso, quando você observa o lago, você vai ver que o reflexo do coqueiro também vai ondular dentro da água. Ele vibra também. Mas o coqueiro não está vibrando. O coqueiro está parado. Mas o reflexo da água vibra, se move. Olha, o coqueiro está dançando. Não é real isso. Da mesma maneira, esse mesmo exemplo nós podemos utilizar no caso da Vishuddhatma. A alma é pura. Ela é intocável. E o Paramatma também está lá. E é por isso que você manifesta vida. Você faz isso e aquilo, olha, pensa. Porque a alma está lá. E o Paramatma também está lá, o seu amigo eterno. Está sempre lá. Mas o Paramatma não vai beber o fruto da água. Não vai comer o fruto da árvore. Da mesma árvore que está citada nos Upanishads, onde os dois pássaros estão pousados. O primeiro pássaro, que é Paramatma, não come os frutos da árvore. Mas o pássaro, sim, que está interessado, o outro pássaro está interessado em desfrutar, que é a alma. Isso, você tem que se lembrar de uma coisa muito importante. Por que a Jivatma quer desfrutar? Por que a Jivatma quer desfrutar? Por conta de Maya, nada mais. Ela não tem desfrute material. Mas, em Chinmaya Swarupa, também existe desfrute. O Senhor é Satchitanandamaya. E essa partícula, essa Jivatma, também está lá. Então a única diferença é que o Senhor é Vibhu Chaitanya. Ele é uma partícula. A alma, o Senhor é Vibhu Chaitanya, ele é o infinito, e a alma é infinitesimal. Então não existe um homem ou uma mulher, ou algum animal, nenhuma criatura neste mundo material quer morrer. Você quer morrer? Por que não? Você poderia se perguntar. Por que ninguém quer morrer? Porque ninguém, nenhum tigre, nenhum mosquito, um leão, ninguém quer morrer. Qual é a razão por trás disso? Por que ninguém quer morrer? Porque a morte é um fator. A morte é um fator. Ela não é real.
Porque a alma é eternamente presente, ela é um fator externo à morte. Se você for para trás bilhões e bilhões de anos, você já existia. Você estava lá e eu também estava lá. A única coisa é que você não se lembra, e eu sim. Krishna diz isso para Arjuna. Você existe eternamente, eu sei. Mas você não entende. Porque externamente, por conta de Maya, a morte se manifesta. O que é a morte? A transformação definitiva do seu corpo. A alma não morre. Há uma última derradeira transformação do corpo. O seu corpo vai mudar. Como uma roupa que apodrece, que fica inútil e que é jogada fora. Nós vamos trocar de roupa. Bhagavan Shri Krishna diz, a sua roupa está inútil, você pode jogá-la fora e receber um corpo novo. Você está trocando de corpo, trocando de roupa. A morte não é real. A morte é um fator exterior. E por isso nós dissemos que quando Shukadeva Goswami fala com Parikshit Maharaj, antes de ouvir o Bhagavatam, ele diz, Rei, você precisa pensar, você precisa se lembrar que você vai morrer. Você precisa se lembrar, você vai morrer, pense sempre. Então, quando o homem pensa sucessivamente, eu posso morrer a qualquer instante. Eu posso morrer a qualquer instante. Eu posso perder esse corpo através da morte. Se esse sentimento estiver ali diretamente, ele não vai procurar desfrute material. Então, Shukadeva Goswami quis mostrar essa concentração dentro do coração de Parikshit Maharaj. Ele quis que Parikshit Maharaj ficasse totalmente concentrado para ouvir o Harikatha. Por isso ele fala assim, para que ele digira o Harikatha. E depois que o Harikatha termina, de que o Bhagavata Katha, que o Harikatha do Srimad Bhagavatam acabe depois de 7 dias ininterruptos, Shukadeva, antes de ir embora, diz, Rei, você vai morrer, mas isso é uma concepção animalesca. O cérebro que pensa assim é o cérebro de um animal. A concepção da morte é algo animalesco. Joga isso fora. Mas como? Você disse o tempo todo no começo, lembre-se que eu vou morrer. Você mesmo disse. Estava mentindo? Não. No começo, era urgente que você considerasse isso. Mas se alguém é informado amanhã, como Katangaraja, eu posso dar um exemplo do Bhagavatam. Katangaraja foi informado pelos semideuses. Nós podemos abençoar você. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber sobre como eu vou viver. Os semideuses, quanto tempo eu vou viver? Você ainda tem 48 minutos. 48 minutos? Sim, você vai morrer em 48 minutos. Então, vocês não precisam me abençoar. Me abençoe para que eu me concentre nos pés de lótus de Bhagavan nesses 48 minutos. Então ele esquece tudo, esquece que ele é um rei, é a rainha, ele esquece de tudo, os filhos, tudo. Ele se concentra em Krishna por 48 minutos. Essa é a bênção que ele pede. E nesses 48 minutos ele alcança a perfeição. Então, quando Katangaraja foi informado de que ele viveria só 48 minutos, ele deixou tudo para trás. Caso contrário, ele continuaria se sentindo como um rei. Então ele deixou todos os seus planos e programas quando ele foi informado. Olha, você na verdade tem 48 minutos. Então, o que eu vou fazer? Adorar Krishna. Então Shukadeva Goswami Maharaj aplica uma técnica para levar Parikshit Maharaj ao sucesso. Então depois do Harikatha, depois do que o Bhagavatam acabou, ele vai dizer, Rajan, é uma concepção animalesca pensar que você vai morrer, porque a morte é fictícia. Depois de ouvir o Harikatha, você bebeu Amrita
Esse é o néctar da imortalidade. Então não vai ocorrer a morte, você é consciente de que vai ocorrer uma transformação externa. Então, de maneira verdadeira, aqueles que estão fazendo um drama, fingindo que estão ouvindo, mas aqueles que estão ouvindo com todo o coração, eles podem capturar isso e aplicar isso na própria vida e provar que alcançam o sucesso espiritual. E agora Parikshit Maharaj desafia quem? Takshak, a cobra, a criatura mais venenosa do mundo material. Se Takshak, ela voa, se você estiver embaixo de onde ela voa, o ar que se contamina pela passagem dela e você morre. Uma cobra como essa, se você capturar, ela vale milhões e milhões de rúpias, porque ela tem antídotos que podem ser feitos com o corpo dela, remédios. Então ele invoca ela, venha Takshak, venha, pica, porque agora eu estou fora da concepção corpórea. Nós sentimos dor e prazer porque nós estamos presos dentro do corpo. Quando você pode sentir que o seu corpo não tem mais nada a ver com a alma, você não é mais o corpo. Tente se lembrar e aplicar isso. Você não é o corpo. Sim, você está preso dentro do corpo, você é forçado a estar ali por conta dos frutos do karma. Você nasceu aqui e lá. Ok. Em primeiro lugar, você tem que desenvolver essa concepção. Eu não sou o corpo, eu sou a alma. E aí todos os tipos de medo, dor, tudo vai embora. Até esse ponto eu vou discutir hoje, analisar. Mas com qual verso nós começamos? Não só escute, aplique o que eu estou falando na sua vida. Aí sim você vai desfrutar de conhecimento espiritual. Agora você fica se sentindo com dor ao ouvir tudo isso. Mas se você realizar no seu coração, você não vai ter mais problemas.